Tá, então, assim, repetindo, né? Então, a ideia é fazer a interligação das 2 semanas, tá? Então, o roteiro hoje é falar um pouquinho de aspectos de etimologia, né? Refletir um pouco da origem do conceito de planejamento para que nós possamos, então, ter esse momento para uma pausa, assim, para pensar um pouquinho sobre o que se trata, né? Num segundo momento, então, falar sobre planejamento e administração, como isso, vamos assim, de forma geral, tratado, tá? Para encerrar, então, a apresentação de hoje, falando sobre potencialidades e limites do planejamento em administração, sempre, né, na ideia de falar sobre os textos da semana também, mas também fazendo essas conexões do que vocês já discutiram semana passada e trabalharam semana passada usando o Carlos Matos, tá? Pode passar. Então, o termo plano, né, tem essa origem no latim de plano, né, então, que é nivelado, achatado, uma superfície plana, né, sem relevo, assim, e de certa forma é uma tentativa de simplificação. Claro, eu vou no dicionário, tem esse significado do plano, a ideia de urbanística, né, do projeto, esboço de uma construção, traçado uma planta de uma cidade, sentido urbanístico, outra é mais de construção, né. Mas também existe essa noção de plano no sentido de conjunto de operações programadas, aqui do Michael. Tá? No português antigo e espanhol também se fala, tem essa noção de planificação. Textos antigos, mais tipo início do século XX ou anteriores, vão falar de planificar, né? Que seria o ato de tornar plano, né? E que tem uma acepção com planejamento também. Tá? Pode passar. Então, assim, aonde está, então, essa interligação entre ser plano, né, no sentido, assim, 3D geográfico, né, e essa ideia que nós temos de passado, presente e futuro, que está associado a planejamento, né? Pode passar. Então, assim, um elo explicativo são os mapas, né? A ideia do mapa é um elo que nos explica essa conexão com relação a ideia assim, temporal com a ideia, vamos dizer assim, objetivo, assim, de falar de plano no sentido de planificar. Né? Pode passar. Então, a elaboração dos planos, né, dos mapas, tá? Nada mais é do que transformar o real, né, o relevo, rios, mar, montanhas, tá? Buracos, na tentativa de achatar essas informações, essa realidade em algo mais simplificado, tá? Mas que também tem uma ideia, uma possibilidade de entender do que se trata o assunto. Tá? Então, o processo de planificar, de nivelar, de achatar, tem essa relação então, com os mapas. Pode passar. E aí, então, assim, só para fazer exemplos, né, de que isso vem de longa data, né, então eu peguei alguns exemplos aqui para postar para vocês, né. Um exemplo aqui é uma presa de mamute, tá? Então, onde foi escavado, estimado em 25 mil anos atrás, né, mais de 25 mil anos atrás, 27, seria uma representação de vales, rios, montanhas, né, numa presa de mamute para registrar essa informação, para conseguir, de fato, se locomover dentro de um espaço específico. Tá? Isso, se eu não me engano, é na Europa Ocidental. Tá? Pode passar. Então, isso aqui é um mapa babilônico, tá? Também, assim, seria o mapa mundi babilônico, tá? Onde, então, estaria registrado, né, uma placa, né, inclusive com a escrita cuneiforme, famosa escrita cuneiforme. Então, ideia de o que seria o mundo para a Babilônia, né, no mapa. Então, centralizando a Babilônia e sua cercania. Pode passar. Também existem mapas diferentes, assim como os egípcios, né, onde também o caminho
para o próximo mundo, o outro mundo, né, no pós-morte, também era repleto de caminhos, feitiços, procedimentos para conseguir chegar no outro mundo, passando pelas deidades, pelos deuses, nesse processo da trajetória para chegar no pós-morte, né, no mundo pós-morte. Pode passar. E aqui é um mapa famoso também, um mapa de Hereford, né, que então seria a ideia de um mapa medieval, né, onde então sim começa-se a ter um pouco mais de detalhamento com relação a essa ideia mais geográfica mesmo, descrevendo mais detalhadamente uma cidade. Pode passar. Até a gente começar a chegar nessa ideia de fazer mapas mundiais e tal, começar a fazer uma descrição mais ampla, né? Esse aqui, então, seria a primeira representação, lá em 1507, está escrito ali, tá? Onde a América começa a aparecer, de forma, obviamente, incompleta, porque o conhecimento à época dos continentes todos não eram exatamente os corretos, tá? Ou os que a gente sabe hoje, na realidade. Tá? Pode passar. E aqui, então, já seria então, essa ideia assim, de, vamos dizer assim, não só o mapa mundi, mas também uma cosmovisão com relação a aceitar que o mundo é redondo, né? O mundo espero que vocês entendam que o mundo é redondo, tá? E que, enfim, não só aceitar isso faz parte desse processo, como também incorporar, vamos dizer assim, a identidade, a consciência e o conhecimento de que isso tem implicações para nós compreendermos o que é o ser humano nesse mundo, assim, onde então não se tem mais uma ideia do mundo plano, não se tem mais a ideia de centralidade da Terra como sendo o centro do universo, e ainda se tem então a conhecimento de que outros planetas existem, e hoje a gente sabe que existem bilhões e trilhões, né, de galáxias por aí. Tá? Pode passar. Então, assim, alguns elos assim, para a gente pensar, bom, vocês estavam discutindo semana passada planejamento, né? Por que fazer isso? Tá? Estão reforçando algumas coisas também, né? Além disso. Tá? Então, os mapas têm sido criados historicamente, tá? Para refletir, tá? E usados para definir, explicar, representar e se locomover no mundo. Tá? Então, resgatar um pouco a origem da ideia do planejamento no plano, né, nos ajuda a pensar um pouco sobre essa história longa, assim, onde pensar o futuro faz parte de muitas culturas né, humanas. Tá? Então, os mapas. Tá? Então, o que é um mapa? Tá? Um mapa é um produto tecnológico do conhecimento. Então, seja na presa do mamute, seja no mapa papel, seja hoje que nós majoritariamente usamos, né, mediado por computadores, mapas em celulares, em qualquer equipamento eletrônico, eles todos têm esse S. Tá? Todos eles foram criados com algum senso prático, um propósito, seja ele qual for. Tá? Mas, basicamente, eles foram pensados para servir para alguma coisa. Então, eles representam aspectos técnicos, sim, mas também estão relacionados com questões culturais e visão de mundo, de alguma maneira. Tá? E pensar sobre isso nos ajuda a pensar assim, em um outro plano, né, uma outra perspectiva, a relação que nós temos com essa ideia assim, de planejar. Né? Tá? E a necessidade de se fazer isso como seres humanos e como coletividade de seres humanos. Tá? Aí duas coisas, né? Então, assim, por um lado, assim, aí depois a gente vai falar sobre a questão tipo, como isso chega na administração, né? E o outro, né, que é o título da disciplina, é a incerteza, né? Bom, qual é o elo entre planos e incertezas? E por que eu estou falando sobre mapas, tá? Os mapas, quando a gente cria o mapa, ele não elimina incertezas. É isso que eu preciso falar para vocês de forma muito clara. Mapas não eliminam incerteza.
As intempéries seguem existindo, o imprevisto está por aí, pode acontecer. Ninguém, já tinha ouvido falar sobre pandemia antes da pandemia, tá? Algumas pessoas falavam assim como eventos catastróficos. Não era nada assim que não se podia prever, mas ninguém, tá? Dificilmente alguém vai dizer, ah, não, eu sabia que isso ia acontecer. Não, podia acontecer, muitas pessoas sabiam, mas na hora que acontece, muitas pessoas também não seguem procedimentos ou acham que não é o que foi, ou não tem nem como conceber como é que. Então, a existência de planos, a existência de mapas não eliminam as incertezas. As incertezas fazem parte da realidade, tá? O que o plano, o mapa permite e o que o planejamento permite? Permite um conhecimento prévio do terreno, um mapa, né? E o planejamento é, de certa forma, bom, operar de forma, então, a ter a capacidade, né, de realizar algo a despeito das adversidades, né? Então, parte do elo, então, que eu queria fazer essa reflexão para ligar as duas semanas era essa, tá? Por isso essa analogia, né, com os mapas, que eu acho que é um procedimento interessante para a gente refletir o que é planejamento, tá? Para fugir, sim, da ideia assim, estrita assim, de ferramentas, né? Métodos. Métodos existem vários, tá? Agora, parar para pensar para que serve aquela ferramenta é o mais importante para você, enquanto nesse momento de reflexão com relação a essa ideia de administração e, no caso, administração pública. Tá? Pode passar. Tá? Que aí a gente chega nessa ideia, nesse elo, né? Bom, como é que, então, essa ideia de planejamento vai chegar na administração e, particularmente, depois na administração pública, né? Então, assim, é fato, tá, que em determinado momento, tá, essa ideia de planejamento teve uma associação muito forte com programação, né? A ideia de pré-programar ações, tá? Isso está muito relacionado também, quem estudou administração deve lembrar que começa muitas vezes sempre o curso falando sobre Taylorismo, administração científica, tá? Para alguns talvez seja uma memória muito antiga, para outros nunca ouvi falar, tá? Mas a ideia, então, de programar a ação humana era um ato muito importante nos primórdios dessa formação de administração como nós conhecemos. Tá? E aí, nisso, também associado a essas iniciativas assim, de programação da ação humana, né? Existe, sim, na literatura da administração por um bom período, né? E ainda existe, tá? Tanto aspectos formais, tá, como técnicos associados a ter formas de amarrar, digamos assim, a ação. Tá? O problema não é ser formal, o problema não é ter métodos, o problema não é ter técnica. O problema é que muitas vezes há um excesso, tá? Então, parte da literatura que vocês estão vendo aí, que vocês leram, assim, eles vão ressaltar justamente alguns dos perigos de se, vamos dizer assim, aficionar excessivamente nessas. Tá? Porque aí a gente vai ver, né, que basicamente os dois textos, tanto do Mintzer quanto do Castor e Suga, vão chegar a um ponto em que o planejamento muitas vezes vai se dissociar da própria ação. Tá? Então, esse é um dos pontos assim, a se pensar e refletir. Tá? Mas sempre lembrando, né, que planejamento é quintessencial para a administração, né, e para a administração pública brasileira, vamos dizer assim, com todos os seus percalços, né, se torna ainda mais desafiador. Né? Nós estamos num período agora, por exemplo, de adaptação à nova lei de licitações, por exemplo, que transforma, né, o processo de compra, processo ainda mais amarrado. Então isso também, assim, de certa forma, força um pouco mais de programação, por exemplo, tá? Para quem trabalha com licitação na área pública e quem está não importa, prefeitura, autarquia, estado, federal, tá? A administração pública federal, não. Então todo mundo está mais, assim, vamos dizer assim,
forçado, né, tomar procedimentos formais para conseguir, por exemplo, fazer o processo de compra, tá? Vocês podem ver isso depois, o processo nas finanças públicas, tá? Mas por detrás disso, então, também existe essa ideia de que como é importante é ter essa noção de que o planejamento é importante, tá? E essa literatura que predomina na administração tem um forte, vamos dizer assim, influência americana, norte-americana da década de 50, tá? Onde estão essas técnicas formais voltadas não para administração ampla, assim, mas para planejar em específico, vai criando assim, esse contorno assim, de aspecto formal, tá? Pode passar. Então, assim, só para passar rápido, né, alguns dos pontos que o Castoriçuga fala, né? Então, ele, de fato, vai reforçar esse distanciamento entre os tomadores de decisões, né, que muitas vezes vão estar, vamos dizer assim, mais focados nos seus próprios métodos, nas suas próprias técnicas, e vão ter um distanciamento do que é o operacional, o que é a ação, o que é necessário na ponta. Tá? Então, esse distanciamento vai fazendo com que, né, aí a parte da crítica deles também está relacionada assim, ao processo de sofisticação, muitas vezes, que está associado à ideia de planejamento. Tá? Aí vocês vão ter uma infinidade, né, de termos que estão muitas vezes relacionados a planejamento estratégico. Aí vocês vão falar planejamento estratégico, vocês vão ter diferentes formas, por exemplo, de definir missão, diferentes formas de definir visão, o que vem antes, o que vem depois, como é que faz, quantas, enfim, tem várias formas de lidar com isso, mas assim, então esse processo de sofisticação também vai ser criticado por eles como uma pretensa forma de intelectualização de uma coisa que não deveria ser tão complexa nesse sentido, ou pelo menos nesse sentido mais, vamos dizer assim, que ele vai chamar assim de status, está relacionado muito mais a rito, né? Muito mais a, vamos dizer assim, um jogo de cena, entre aspas, do que necessariamente pensar o futuro da organização, ou pensar o futuro daquele conjunto de pessoas. E um outro problema assim que aparece muito assim nessa literatura que vem da década de 60, 70, assim, é essa ideia de camisa de força, né? Ou seja, tem um lado que pensa, tem um lado que age, eles são separados e quem pensa depois vai dizer não, vai fazer exatamente assim, que vai criar nessa ideia de dois problemas associados, né? Um é de inflexibilidade por uma ponta e o outro que o Minsker vai falar também, né? Que é a questão que vai criar um paradoxo assim do tipo o erro foi do implementador, tá? E o implementador vai dizer que o erro foi do formulador, tá? E tu vai dizer, bom, o formulador vai dizer que o implementador não soube fazer, né? E o implementador diz, bom, se tu é tão esperto assim, por que tu não formulou uma coisa que eu posso implementar? Aí tu cria um paradoxo maluco assim que não tem como resolver, né? Porque bom, um vai colocar a culpa no outro. E é isso. Tá? E a organização pode funcionar, pode não funcionar, tá? Alguns de vocês devem parar para pensar nisso, tipo, já deve ter tido alguma experiência parecida, tipo, tu não sabe fazer o que eu disse, não sei o que, o outro, mas, poxa, não pensou, não sei o que. Então, esse distanciamento com a ação, assim, muitas vezes acontece e é perigoso para a administração. Pode passar. Tá? Então, assim, além disso, né, também isso é legal refletir, assim, não só no aspecto técnico, mas aí o Castor Sul é interessante porque ele vai reforçar o aspecto político. Né? Porque muitas vezes, então, nas escolas de administração, nos cursos, né, nós temos condições de falar sobre técnica, mas preparar de fato como lidar com o aspecto político que está associado com qualquer técnica, que nenhuma técnica aterriza em qualquer lugar assim e funciona sem ter algum tipo de, vamos dizer assim, relação humana. E é onde está a relação humana por excelência, uma organização que vai estar permeada com algum senso político. Tá? Então, assim, estão fazendo curso de administração pública também, né? Você deve ter escutado isso, mas não me custa falar, né? O político não está associado a partidos políticos. O político
Claro que os partidos políticos puxam muito o protagonismo com relação a eleições e o funcionamento da máquina legislativa, tá? E executiva, obviamente, por ordem, mas não, mas toda o político sempre vai estar relacionado com uma ideia mais ampla assim, de que o político faz parte da vida humana, associada ainda mais nas proporções da humanidade nos tempos atuais. Então, ali está destacado, né, as particularidades políticas, né, de cada empresa, que é o que eles focam também para dar exemplos, né, pode ser tão variado e dificilmente é possível estudá-lo de uma maneira simplificada. Então, assim, uma empresa de médio porte, uma organização pública de grande porte, vão ter dinâmicas diferentes. Uma universidade é diferente de uma autarquia da justiça, tem suas particularidades. Planejar em cada contexto exige de nós, assim, como administradores, né, conhecimento específico de como lidar com isso. Então, também assim a ideia de planejamento e esse elo com política ali vai gerar incerteza no sentido de que não se sabe qual é o resultado prático do que se está tentando operacionalizar, né, como ações, tá? Pode passar. Mintzberg, tá? Harry Mintzberg é um ator que eu gosto bastante, tá? Eu sempre reforço o material dele, tá? Ali na década de 90, assim, então, assim, esse período de, principalmente na década de 60 até 90, tá, o strategic planning, a ideia de planejamento estratégico se tornou, assim, absolutamente dominante das grandes corporações americanas, tá? É da onde vem essa literatura de planejamento estratégico. E o livro dele, Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, é justamente analisando esse período histórico, da onde veio isso e qual foi o problema assim, do excesso ou a forma como essa ideia de planejamento se constituiu nesse período. Pode falar. Tá. Então, assim, até um outro livro chama isso aí de, como é que é, Taylorismo estratégico, tá? Chama isso, quem leu Taylor na graduação deve lembrar, assim, deve conseguir fazer uma analogia, né? Então, assim, é como se o planejamento fosse estratégico, os métodos de planejamento estratégico fossem o único e melhor caminho, tá, para se ganhar competitividade, tá? Então, se pressupunha a necessidade de grandes especialistas formados apenas em fazer planejamento. Tá? Então, lembrem do que aí vocês leem e reforçam isso, lendo o Sul. Imaginem que, tipo, não, agora vocês têm um especialista em pensar. E pensar o futuro da organização e o que ela deve fazer e como ela deve fazer tudo para se posicionar e ter competitividade. Tá? Então, com o tempo, isso virou sinônimo de ter um procedimento formal e, em alguns casos, hiperformais, tá? Que é o caso da Shell, por exemplo, uma das primeiras organizações que passou a ter planejamento estratégico. Tinha data para começar, tinha data para apresentar coisas específicas, assim, de fato era um procedimento muito metódico. E isso vai ganhando, então, adeptos, porque se associa o bom desempenho, nesse caso, a ter esses procedimentos, o que nem sempre se comprova, tá? Inclusive, estudos estatísticos, assim, têm dificuldade de associar, fazer planejamento estratégico com resultado. Tá? Tem outro capítulo da história, do planejamento estratégico. Tá? De novo, não é o problema da formalização, tá? Mas é o excesso que ele vai ganhando em si, tá? Que vão criando dificuldades, né? Para quem está preocupado com a ação, né? Então, assim, vai criando, assim, planejar é o procedimento por si só é mais importante do que pensar o que se deve fazer a ação operacional. Pode passar.
Então, assim, isso está no livro do Mintzberg, a seção em queda, tá? A página 305 da versão em português, tá? O que vai forçando a formalização crescente, né? Eu destaquei só essa imagem, assim, como um resumo, assim, de como isso pode ter, vamos dizer assim, principalmente se tu vai pensar como o Marx vai falar, ter essa visão, assim, focada em ação também, né? E o Mintzberg também tem um foco em ação, né? Tu vai chegar a um ponto onde, então, vai cada vez mais tendo um mecanismo e uma ênfase em controlar até o ponto em que ele vai se tornar intrusivo. Assim. Vai realmente assim, mecanizar a ação do pensar. Né? Então, vai programar a atividade em mínimos detalhes. Quanto mais tu vai controlando, mais formalizado vai ser. É possível fazer isso em alguns casos? Ele vamos dizer assim, efetivo em todos os casos? Quase com certeza não. Eu diria que não. Não é sempre que tu consegue decompor todas as ações. Tá? E esse decompor tem custos, obviamente, tem custos políticos, custos operacionais, tem custos de estudo, né? Mas aí depende realmente do contexto. Tá? E o planejamento não pode ser sinônimo apenas de reforço, não é que não possa fazer. É que não pode ser só isso. Planejar, né? É só isso. Por isso que eu falei lá, bom, 25 mil anos atrás, está preocupado em chegar do ponto A ao ponto B, precisa ter formas de melhorar as suas condições de chegar do ponto A ao ponto B e se comunicar com outras pessoas para que todos consigam fazer isso, ou pelo menos parte mais significativa consiga fazer. Tá? Mas aí o planejamento é ter técnicas ou é pensar sobre a ação. Tá? Então, essa é a reflexão que eu preciso que vocês façam. Pode passar. Então, volta ao porquê planejar, né? Então, claro, o Winkler tem uma resposta um pouco mais sintetizada, né? Menos teses com relação ao Marx, né? Mas o futuro, né? Ter em conta o futuro é importante. Claro, o Marx vai falar também que ter em conta o passado, entender da onde vem, o que vem, entender a história das situações, né? Mas aí o Winkler vai falar tanto formalmente como informalmente. Nem sempre ter procedimentos e técnicas específicas estarão relacionados com a ideia de pensar no futuro. Então, assim, ele fala ali, ó, uma organização pode planejar, considerar o seu futuro, sem se engajar em planejamento, procedimento formal, mesmo se produzir planos, intenções explícitas. Uma organização pode se engajar em planejamento, o procedimento formal, apesar de não planejar, que é considerar o futuro. Então, pense um pouco, assim, parece singelo, mas não é. Muitas vezes, assim, o que o Castor Suga vai, por exemplo, vai falar um pouquinho de cerimonial, de ritualização. Bom, está pensando no futuro, está pensando no ritual, está pensando na técnica, está pensando em o que isso vai gerar de objetivos de fato, está pensando no objetivo da organização e o que a organização deve fazer como coletivo. Então, parem para pensar um pouco nisso. E óbvio, tá? Não serei eu, né, também a dizer que a formalização não é importante. É claro que formalizar registra, formalizar ajuda a comunicar, formalizar pode engajar as pessoas, tá? Discutir as questões são importantes, tá? Em grande maioria dos contextos, ainda mais num contexto de administração pública cada vez mais necessitando assim mais qualificada, né? Acho que um ponto é isso, né? A gente não está mais num período do DASP da década de 40, assim, de formação intelectual da população brasileira. Hoje em dia a gente tem acesso a materiais, conteúdos, formação escolar. Né? A gente já não está mais no período da década de 30, 40, assim, a gente está em outro momento. Né?
Então, também isso reflete também uma administração pública que tem que ser mais pujante, tem que dar cada vez mais resultados para se mostrar como sendo efetiva para atender a população. E aí o Minsker, na entrevista, ele vai dizer, bom, minha administração não tem fórmula para fazer coisa alguma. Né? Então, ele está num momento mais radical ali, né? Dizendo, bom, tem que ter alguma flexibilidade, porque assim, fórmula não tem, porque a administração no Brasil é chamada de ciência social aplicada, né? Então, assim, existem muitas nuances assim, no viver, né? E mesmo sendo Brasil aqui, por exemplo, no sul é diferente no norte amazônico, que é diferente numa região costeira, que é diferente, pode ser diferente no árido. Então, existem diversidades assim, que não são necessariamente fórmulas que resolvem tudo. Pode passar. Que aí, então, é importante assim, fazer esse fechamento desse ficar indo e vindo semana 2, semana 1, semana 2, semana 1, né? Então, o que o Matos fala, assim, que é importante, tá? Planejar é evitar o predomínio da improvisação, tá? O que o Matos fala? Planejar tem um custo, vamos dizer assim, pessoal e social, digamos assim. É se preparar, fazer, né? Planejar é preparar para a ação que virá. Tu não precisa fazer. Não se precisa fazer. Só que isso tem um custo, que é viver num predomínio da improvisação. Tá? É a música do Zeca Pagodinho, né? Vamos lá, as coisas vão acontecer. Pode ser que dê bem, pode ser que não, tá? Mas a vida vai me levar. Tá? Se vocês preferem assim, ok. A administradora, eu acho que não aceita essa prerrogativa com muitos bons olhos, muito menos o administrador público, que até, inclusive, por determinações normativas, assim, não pode aceitar. Assim. Então, planejar é evitar o predomínio da improvisação. Não que improvisação não exista e que não aconteça, tá? Com todo respeito ao Zeca Pagodinho, tá? Excelente música, tá? E eu sei que muita gente gosta dessa ideia de deixar as coisas acontecer. Também não tem nada de errado. Mas, assim, o predomínio disso é um problema, tá, gente? Bom, negócios fecham por causa disso. Tá? A questão pública também, se deixar só no improviso, pode viver de catástrofes a coisas insanas assim, que podem acontecer por negligência. Né? Muitas vezes também é tratado como negligência, né? Se for no âmbito público, porque existem responsabilidades. Tá? Claro que o excesso dos aspectos formais pode inibir o aprendizado. Porque tu vai mecanizar e no momento que tu está mecanizado, tu não aprender vamos dizer assim, é residual. É só para melhorar a mecânica do que é formalizado, que é já padronizado. Tá? Nada contra a padronização tampouco. Mas há coisas que podem ser padronizadas e há coisas que não devem ser padronizadas ou não se pode chegar a uma padronização. Tá? E aí entra cada um de vocês como administrador público, por exemplo, é conseguir discernir o que precisa ter respostas padronizadas e o que precisa de senso político, senso administrativo e planejamento para conseguir contornar. Parte disso a gente também vai falar semana que vem. Bom, planejamento não necessariamente tem uma acepção. Tá? Isso fica para a próxima semana. Tá? Cada coisa em seu lugar. Tá? E o planejamento, né, muitas vezes fora de alguns aspectos formais tradicionais, tá? Eles também são relevantes. Tá? É que eles vão conseguir lidar com a ambiguidade, com o novo, com o diferente, que muitas vezes não se tem noção, pode ser contingente, tá? E que permite, né, um convívio com o formal também muito salutar. Tá? Isso é o que eu trago ali do Mister para vocês também. Tá? Então, bota processos informais de gestão são inúmeros e fazem parte da dinâmica de planejamento das organizações. Tá? Nem tudo é mecanizado, nem tudo é
vão ser empacotadas e estão no conjunto das ações tradicionais na administração. Pode passar. E aí, então, assim, só um apanhado desde o começo dessa sessão, né? Então, o planejamento envolve, mais uma vez, né, aspectos técnicos, tecnológicos e culturais, né? Então, assim, o planejamento como nós o conhecemos hoje, dentro do campo da administração pública, ele também deve ser, no Brasil também, né? Cada país tem formas diferentes de legislar também sobre o assunto e a forma como a administração pública pode atuar. Isso é cultural também. Tá? Então, existem esses aspectos que tem que ser respeitados. Planejamento é, sim, um processo intelectual. Tá? Não pensem que não é. Por mais que o processo envolva uma tailorização, por exemplo, uma mecanização, mas isso tem que ser pensado. Isso é um processo, um projeto intelectual. Não se pode tirar isso de radar, né? E as técnicas, os métodos vão refletir isso. Planejamento é, sim, um processo político. Então, o político não deve incomodá-los nesse sentido. Politicagem pode, tá? Obviamente que ele está relacionado com outros problemas, tá? Mas o aspecto político de discutir o porquê das coisas sempre vai ser parte do planejamento e isso tem que ser entendido como um elo entre o aspecto da técnica, tá, com o aspecto da viabilidade de cada uma das ações no planejamento. Tá? E uma frase que é muito importante, eu sempre enfatizo isso, que é bem legal do Matos, assim, por isso que eu reforço esse elo do Matos e muito, tá? É que um plano só se completa na ação. Tá? Eu falo sempre que o Mintzberg também foca muito em ação, tá? Mas assim, o plano, ele só é plano porque ele tem uma ação planejada para adiante. Então, o plano só se completa na ação, nunca. Então, o plano não pode existir pelo plano, o mapa não pode existir pelo mapa, tá? Claro, alguns artesãos de mapa assim, dizem, que lindo a minha técnica para fazer um mapa. O meu mapa é o mais elegante, tá? Ótimo, tá? Mas para administrador público, o plano em si não pode ser a paixão, né? A paixão é para que serve isso, o que isso está atendendo no caso da administração pública, o que isso está relacionado então, ou com a prestação de serviço público, cidadania, atendimento de quem, né? Então, pensem nisso, assim, mas isso eu acho que é um ponto importante. Tá? E a incerteza deve ser sempre considerada como um elemento constituinte da vida, do mundo, tá? E não como uma exceção. Tá? Então, certeza vai acontecer. A gente sempre está envolto. Tá? Por mais que muitas vezes seja corriqueiro, que nós sempre conseguimos fazer determinadas coisas, mas a gente nunca sabe. Tá? Um deslocamento de qualquer um de vocês, por exemplo, que usa carro, por exemplo, ou ônibus, ou qualquer tipo de veículo com rodas, pode estourar um pneu. Tá? Mas vocês têm que se preparar para o caso de estourar o pneu. Por isso que os carros têm step. Mas aí também não adianta ter step se tu não sabe trocar o pneu. Ou ter alguém que vai trocar o pneu para ti. Tu pode não estar pensando nisso porque tu não tem conhecimento, mas com o tempo tu aprende. Tá? O aprendizado faz parte dos processos. Tá? Mas assim, só para reforçar. Né? Incerteza, o planejamento tem que estar aberto assim, a alguns ajustes, né? Porque por surpresa, desconhecidos fazem parte também do processo social. Tá? Então, assim, são essas questões importantes assim, para reforçar das leituras. Tá? Aí, de novo, assim, não estou reforçando as leituras especificamente, tá? Ou o que cada conteúdo a gente pode discutir, tá? Mas tentar buscar esses elos dentro da semana, tá? Porque daí semana que vem eu vou fazer o mesmo, né? Porque aí está relacionado com a atividade. Pode passar. E aí a atividade da semana, né? Pensando nesses aspectos que a gente que se foram ditas hoje, né? A pergunta é: você sabe em que condições planeja? Tá? Então, assim, pense um pouco nisso. Tá? O enunciado está relacionado, então, parar para pensar um pouco, bom, o que do meu cotidiano está relacionado com planejamento, com um ato de planejar?
que o planejar está relacionado com coisas que são feitas mais adiante. E parem para pensar um pouco nisso, tá? Reflitam com relação, tipo, bom, o meu planejamento está calcado realmente em fatos só em aspectos formais que a literatura vai me dizer? O que não está nesse radar que é importante, mas, tipo, eu faço? Será que é informal demais também? Será que eu não devia, parando para pensar, será que eu não devia ter alguns procedimentos mais registrados para eu poder ter um histórico? Muitas vezes faz falta, né? E a gente só sabe que faz falta quando precisa de informação. Tá? A vida é assim, tá? Aí muitas vezes, mas quantas vezes aconteceu isso? Precisava, mas quando? Aí tu não sabe, não consegue fazer o registro histórico, não consegue ver os rastros, né? Porque tudo é informal, assim. Por mais que seja o planejamento, ele atenda os critérios de planejar, muitas vezes é. Então, sim, são coisas para vocês pensarem, né? Bom, como é que é a dinâmica de planejar, planejamento, da onde eu estou, da onde eu vivo, trabalho. Então, pensa a atividade está centrada nessa reflexão. É isso. Então, eu fico à disposição aí para tirar dúvidas, conversar. Tá bem? Isso aí. Professor, o senhor ainda está compartilhando a tua tela com a apresentação na vertical. Pois é, que assim, vocês devem ter notado, tem dois nomes meus aqui. Eu tirei o meu fone porque eu estava tendo microfonia. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar. Mas enquanto isso, perguntem, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. A gente, eu sei que é duro, espécie de feriado, mas eu estou à disposição. Vamos lá. Professor, a gente tem um comentário do Mauro no chat. Planejamento sem o engajamento de todos fica praticamente impossível de se tornar viável. Depende. Há casos que é possível, mas não necessariamente é fácil. No âmbito público é uma crítica histórica, né, de distanciamento, né, dos decisores da necessidade da população e dificulta, tá? Não necessariamente torna impossível, não, mas eu concordo com essa opção, tá? Acho que uma administração pública contemporânea, assim, ela sempre vai em algum momento ser demandada a ter em algum momento esse momento, assim, de algum momento de contato. E isso acontece, muitas vezes também ele é ritualizado, né? Tipo, vai abrir uma sessão pública para discutir um assunto importante, ele vai ser tão importante que vai ser feito às 2 da tarde. Então, assim, nem todo mundo pode sair do seu trabalho para ir discutir uma cidade. Vou fazer no sábado, vou fazer no domingo, vou fazer no parque. Enfim, existem várias formas, assim, mas não necessariamente é simples, tá? Mas aí, assim, do pessoal interno é importantíssimo engajar, assim, eu acho que propostas, assim, contemporâneas são alinhadas ao desenvolvimento, eu concordo, tá? Alejandra? Eu tinha uma pergunta, mas agora surgiu outra pergunta também. Não sei se existe uma diferença entre ou seja, que seria o planejamento estratégico? Tem planejamento que não seja estratégico? Tá, entendi.
Vamos lá, tá? Existe algum planejamento que não seja estratégico? Bom, primeiro você vai ter que definir o que é planejamento e o que é estratégia, tá? Definir planejamento é um pouco mais simples, definir estratégia é um pouco mais difícil, porque estratégia tem significados diferentes para as pessoas diferentes, tá? Na academia isso é uma briga, tá? O próprio Mintzberg vai falar de 5 P's, tá? Em inglês, tá? Ele vai dizer, tá, tem essa opção de planejar, estratégia com a opção de planejar. Não existe estratégia no sentido, por exemplo, de truque, né? Que em inglês é ploy. Então, assim, para alguns é tipo um estratagema. Existe esse termo também, né? Estratagema é enganar a outra pessoa, ludibriar, dizer que vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Tem uma estratégia. Claro, precisa planejar essa estratégia. Mas, em alguns casos, o mais, vamos assim, contra-intuitivo, né, é que muitas vezes a estratégia pode não estar no sentido, vamos dizer assim, explicitado, ele está muito mais relacionado, ele chama de perspectiva, né? Que é muito mais uma forma consistente de atuar. Então, assim, ele representa isso com os passos de uma pessoa. Assim. A consistência é a estratégia. E ela faz sentido quando tu olha para trás. Como é que é? Tem um poema, o Caminante, né? Caminha, caminhante. Os passos vão te mostrar o que é. Só que, assim, tipo, muitas vezes tu não sabe o que é enquanto tu não olha para trás. Então, isso é um pouco, assim, tipo, é contra-intuitivo. Tá? Então, assim, planejamento, eu posso planejar minha passeio à praia, ter roteiro, não ter roteiro, ter um roteiro parcial, mas planejamento estratégico, pela literatura de administração, se tornou assim, um pacote bem específico. Tá? O Minter fala isso nesse livro, do Ascensão Inquieta, tá? Ele vai chamar de escola do planejamento, tá? Onde tu vai ter, assim, tipo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu fui no casamento da minha irmã, tinha um roteiro do casamento. Roteiro, ó, início, hora X. Tá lá no Japão, tá? A segunda vez que eu fui lá, tá? Não costumo ir, tá? Mas eu achei curioso, tá? Porque a gente tinha um casamento, vai lá, tem as coisas, tudo certo aqui, né? Lá não. Hora X, início. Uma hora depois, exatamente uma hora depois, comida. Depois, acho que tinha uma apresentação, que era aí tem as particularidades culturais de cada região, era uma particularidade de uma região. Tá? Dança, música de uma região. Depois tinha outra coisa. A término, X horas. Tudo programadinho. Tá tudo planejado. Agora, o que é planejamento estratégico? O que é planejamento estratégico? Existem várias formas de lidar com planejamento estratégico. Você já deve ter escutado Balance Scorecard. Ele não é um planejamento estratégico, por exemplo, tradicional. Assim, ele é uma variante assim, que vai focar em fluxograma e em metas, né, em objetivos mensurados. Tá. Ele não se diz planejamento estratégico. Então, assim, de novo, assim, isso aí, eu estudo isso, assim, óbvio, mas não é esse o objetivo. Então, assim, ter um planejamento estratégico por si só não responde nada. Como é que eu vou começar a responder? Justamente parando para falar sobre as coisas que a gente falou. Bom, o que significa o planejamento nessa opção? O que ela está pensando? Um balance scorecard está pensando em mensurar na ponta. Mensurar na ponta, eu preciso saber os elos da onde vêm as coisas que eu vou mensurar e como eles estão conectados. E a partir daí eu vou programar, né, o caminho para tirar os dados, os números. Tá? Aí, a justiça faz todo o judiciário, né, pela CNJ, se não me engano, está todo calcado assim, em desenhar metas para cada um das comarcas, enfim, porque são tanto processo
entre aspas, devagar, né? Que o pessoal reclama. Diz, bom, como é que eu faço isso? Eu preciso ter prazos. E aí, quem é que puxa o prazo? É o sistema. Eu não sei se tem alguém da justiça aí vai saber explicar que é melhor que eu. Mas vai lá, né? Tem que fazer X processo. Mesmo assim, não dá conta. Né? Mas, pelo menos agora, se tem números. Não sei quanto tempo demora para tramitar um processo. Mais ou menos, médias, né? Tá? Aí vocês lembram, assim, a década de 90, processo de 30 anos, alguém sentou em cima. Aí hoje tem um sistema lá, vai andando, tá, nossa, que tá parado, o que está acontecendo? Despacho, tem que fazer alguma coisa. Não acho errado. Eu cidadão, tá? Não sou juiz. Mas a população quer, bom, eu entrei na justiça, eu quero resposta. Sim ou não? Não concordo. Bom, é outro problema, mas tem uma resposta. Aí eu vou para cima. Tá errado. Tá, tudo bem. Agora o que? Casos complexos vão demorar também. A população entra na justiça tem resposta. Qualquer um. Contra ou a favor, né? Justamente relacionado um pouco com esse que o senhor falou da sistema de metas. Eu trabalho na administração pública e todo está meio com quais são as metas. Por exemplo, no início do ano, a gente tem que fazer uma lista das metas que nós temos durante esse ano X e como se supõe que vamos fazer isso. E o pessoal chama isso de planejamento estratégico. Eu acho que não está bem feito, né? Porque nunca, para poder cumprir essas metas, a gente precisa de recursos, mas a pessoa chama isso de, pelo menos no seu trabalho, se chama isso de planejamento estratégico. Tá. Eu não tenho propriedade, obviamente, para falar especificamente sobre isso, tá? Mas assim, Tá. aí tu tem condições de poder pensar um pouco sobre isso, tá? Que é olha, A tarefa. bom, olha, a tarefa é exatamente isso. Bom, está fazendo as metas por entender a meta e fazer um número e correr atrás do número, ou está tentando entender o que esse número representa como efetivamente algo que vai virar resultados que são quistos deste órgão, que é trabalhar na administração pública, deve ser em algum órgão local, que tem que dar uma resposta para alguma coisa. E essas metas estão relacionadas a resolver alguma coisa que vai gerar algum resultado que é importante na ponta, ou simplesmente está pensando apenas em dizer, bom, eu preciso ter um número, porque é só me pedindo isso, vou fazer, tá? Tem que fazer X coisa, eu vou fazer X. Bati o X, não vou fazer mais nada. Não sei, eu Na desconheço, tá? verdade, Estou fazendo, como é que é, ilações, tá? Que é só para parar sim. para pensar um pouco, assim. Não, é importante ter meta. Vou bater meta, tá? Meu tema de casa é fazer 10 coisas. Fiz 10 coisas, eu paro de trabalhar. Não sei, pode ser. Mas, assim, realmente, assim, planejamento, aí, de novo, o que é planejamento? É pensar o futuro. Bom, isso aí tá pensando no futuro? Ou tu está planejando o futuro, ou está planejando a operação, a prática do ter uma meta? Né? Não sei. Então, eu quero que vocês tenham mais perguntas e algumas respostas que possam gerar mais perguntas do que qualquer outra coisa. Tá? Estou aqui para ajudar vocês a pensar um pouco, sair desse nevoeiro da ação, né, do cotidiano que a gente é forçado, tá? E eu sei bem porque eu vivo isso também, tá? Quando eu tenho que parar para sair. E a aula para mim é bom também porque me ajuda nisso. Mas para vocês também. Professor, nós temos comentários no chat. O Ótimo. Gelson comentou que nas organizações confundimos muito planejamento com orçamento, elaboração de plano de ação, o que só aumenta o desafio de definir e diferenciar planejamento e estratégia. Tá, é isso mesmo. Porque orçamentação, orçamento, tu vai discutir, bom, o que eu preciso fazer? Se eu tenho uma coisa que precisa fazer, eu preciso ter o recurso necessário para fazer. Algumas coisas não precisam, outras coisas precisam.
tá? Mas como é que eu vou pensar a operacionalidade de alguma coisa se eu não sei o que eu preciso fazer? Tá? Então, sim, tá? Aí, bom, planejar e fazer o orçamento para alguns tá? Mas não deveria ser só isso, não pode ser sinônimo, porque o financeiro ele tem que refletir, preferencialmente, tá? A consecução de coisas que vão gerar os resultados necessários. Estão mais relacionados à estratégia, né? E o objetivo está relacionado à estratégia, tá? O que acontece é isso, muitas vezes, tipo, eu tenho um recurso, tem que sair gastando. Não, né? Claro, esse é o errado, tá? Esse não é o está relacionado com a discussão que a gente está falando. Assim, tipo, vou fazer orçamento por fazer orçamento. Alguns, obviamente, agora serão forçados pela lei da licitação, né? A planejar de forma muito antecipada. Eu vou ter que fazer o orçamento o ano que vem, 2024 já tem que 24 já começou. Tá? Para mim já começou quando tá na URGS, por exemplo. Houve implementação das compras centralizadas. Agora em agosto pediram orçamento para outubro. O que precisa para o ano que vem? Entende? Eu já estava meio preparado, sim, mas outras unidades que... Então, tipo, não vou fazer isso. Aí, deixa eu ver o que eu tenho dos outros anos. Os últimos 2 anos, 3 anos são de pandemia. E agora? Eu tenho dados anteriores? Não tenho. Mas os dados anteriores refletem o que tu precisa nesse pós-pandemia. Daí tu vai ver a realidade do ensino superior. O ensino superior vai ser completamente diferente pós-pandemia. Completamente diferente. Mas como assim? Não. O EAD vem para ficar. O EAD já disparou, os dados tem aí, eu não lembro qual é o número, mas tipo, subiu umas 3, 4 vezes nos últimos 10 anos, assim, um número abissal. Muitas das particulares já estão sofrendo. Tá? Muitas estão fechando ou com problemas sérios financeiros. Bom, qual é o Professor papel do Mauro Universidade comentou. Federal nesse cenário? Então, assim, eu e todo o sistema universitário federal. Vamos, temos lugar nisso? Não temos? Vamos fechar? Jamais, não nos entregaremos. Tá? Mas a questão é essa. Certo. O professor Mauro comentou que pediu para o senhor opinar, na verdade, né, sobre a maioria das estratégias se resume a visões, não a planos. Acho que é um exagero. Acho que é um exagero. Visões. Certo. Nessa questão eu vou dizer assim, que nem futebol. Tá? Desculpa, é um exemplo cultural também, tá? Mas pode ser vôlei, pode ser qualquer outro exemplo. Assim. Existem vários estilos, tênis. Existem vários estilos, alguns estilos são mais relacionados a ter perspectiva. Aí o Mixer ajuda bastante, sabe? Alguns gostam mais de programar, realmente sem ter controle da ação, mesmo que sejam pontos específicos, e fazem funcionar dessa maneira, porque estão no contexto propício. Outros vão centrar assim, na ideia de visão mesmo, assim, tipo, eu tenho mais ou menos uma ideia do que onde eu tenho que chegar. E a partir daí eu aceito não ter controle, mas eu quero que as pessoas se engajem. E aí vender uma visão importante, vender no sentido de assim, compartilhar uma visão comum, assim, é importante. Isso funciona. Agora, depende de onde está, depende aí a política é importante, a parte técnica não resolve tudo, tem todo um entorno de como mobilizar o estilo dos indivíduos conta também. Há pessoas que conseguem mobilizar as pessoas, tu não vai pegar uma pessoa mecanicista para vender uma ideia assim, vamos dizer assim, inspiradora. Então, assim, tem várias. Então, assim, eu acho que é um exagero, tá? Eu acho que é um exagero. A Marzoé tinha levantado a mão. Marzoé, tu ainda quer comentar alguma coisa? Quer fazer pergunta? Oi, estão me ouvindo?
Sim. Sim. Na realidade, era só uma complementação da colega Alejandra, né? Sobre a solicitação das metas. Talvez essa solicitação das metas para o setor dela possa fazer parte de um macro, de um planejamento estratégico macro. Essa solicitação das metas seria para compor um planejamento estratégico maior, penso eu. Sí, para dar un poco de contexto, eu trabalho na URGS também, no planetário da URGS, e nós somos parte da Pró-Reitoria de Extensão. E assim como nas unidades acadêmicas, CPET no início do ano, quais são as metas e quais são os recursos que a gente vai precisar para ter essas metas. Obviamente, a gente pode voar ou podemos ser um pouco realistas, sabendo que a gente pede 100 e vai vir 25, com sorte. Mas também, falando um pouco sobre o orçamento e como o dinheiro algumas vezes é distribuído, algumas vezes aparece dinheiro do nada e tu tens que tirar alguma coisa do chapéu para poder usar esse recurso o mais rápido possível ou gastar, porque tem que ser gasto, tentando dinheiro e tem que se gastar, e isso é um pouco contraditório, porque a gente faz planejamento, mas ao mesmo tempo não. É meio estranho. E também a gente é uma unidade entre várias, então também ao mesmo tempo meio que brigamos pelo mesmo dinheiro de alguma forma. É uma coisa assim. Então tudo se reduz ao dinheiro. Lamentavelmente é assim. Não, mas aí, de novo, assim, o contexto universitário é uma organização como qualquer outra, existe o componente político. Então, mas eu não entendo. Bom, como é que tu vai planejar se tu não entende qual é o contexto político? Então, aí o colega falou sobre engajamentos. Bom, como é o processo de fazer essas metas lá no planetário? Posso falar da minha unidade, assim, eu sempre converso, olha, uma situação é essa. Temos X coisas importantes, assim, e eu, por exemplo, assim, vou falar já que o colega é URGS também, né? Eu vou abrindo o processo para tudo. Eu tenho vários problemas mapeados, eu vou abrindo. Ah, não podemos atender, fica parado, né? Agora tá com SEI, sistema eletrônico. Não te mata. Não te Tá lá, mata. quando é que vão fazer? Eu não sei. Eu tive um exemplo bem curioso esse ano, num processo que eu abri 5 anos atrás. Não, é de 6 anos atrás. De guarda-corpo. Tá? Que a nossa escadaria da nossa escola assim, tinha um guarda-corpo baixo. É um risco pequeno, mas alguém podia cair, infelizmente, provavelmente seria óbito. Tá? A chance disso acontecer era baixa, tanto é que nunca aconteceu. Mas não quer dizer que nunca ia acontecer. O processo estava aberto, acho que na época custava 120 mil. 6 anos atrás, era um dinheiro, eu disse, não, esse dinheiro nós não temos. Era o preço de um elevador. Assim, carece. Esse ano a reitoria disse que ia fazer. Ótimo, resolvido. Mas o processo estava lá. E era um processo de segurança. Tá? Mas, tipo, não sei quando é que vai fazer. Bom, mas eu sei que precisa fazer. Agora, de novo, assim, a abordagem como diversa. Bom, vai se preparando para várias possibilidades. Assim, tipo, não é o aí, de novo, não é o planejamento nesse sentido, tipo, vou o cronograma. Abro o cronograma, sei que eu vou terminar daqui a 4 meses. A administração pública na Universidade Federal, ela não, não, opera assim já faz algum tempo, assim, pelo menos isso me deixa bastante,
assim, preocupado, né? Porque não é o que eu gostaria, não é como eu gostaria de fazer, mas é como as coisas são feitas, tá? Se dependente de mim, não seria assim, eu faria de outra maneira, mas eu também tenho que respeitar a legislação. Aí o arranjo organizacional da universidade é um exemplo. Tá? Então, cada entidade tem forma de lidar com essas coisas. Teletrabalho também muda a forma como se organiza as atividades, o que faz como. Tem várias funções. E a preocupação é realmente, assim, bom, esse planejamento está relacionado a quê? Né? O planejamento existe para quê? Para quê? Se é para simplesmente, cria a meta para bater a meta, bom, é uma preocupação, sabe? Uma preocupação para pensar o futuro. Do planetário, por exemplo, já que está falando do planetário. Bom, qual é o futuro do planetário? Eu me preocupo com o futuro da escola de administração. Eu e meus colegas, tá? Não estou aqui tentando entender o que vai acontecer, assim, saber o que vai acontecer, não sabemos, tá? Mas o que a gente vai fazer perante o cenário no ensino superior? Isso a gente não está vendo. Isso é uma realidade. Cada um que trabalha quem trabalha na segurança pública vai ter uma preocupação. Quem trabalha em saúde vai ter outra preocupação. E assim vai. Professor, nós temos alguns comentários no chat sobre a nova lei de licitações. O Rafael comenta que achou importante as mudanças e a obrigação de publicar o plano de compras é interessante porque nos obriga a planejar, e quanto mais praticamos, mais assertivos nos tornamos. E aí o Gelson concordou, porque antes de chegar na compra, ela força uma série de passos de planejamento da compra, de reflexão da necessidade. Gosto dela e entendo que vai nos tornar melhores nesse aspecto. Não, eu acho que a longo prazo pode ser. Mas eu vou te dizer, é uma mudança de rotina e cultura bastante forte. Imagina em municípios de pequeno porte do interior, de vários estados, não tem pessoal, não tem, vamos assim, pessoal habilitado, capacitado, treinado para fazer isso. Então não pode fazer, não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo que muitas vezes, né, isso também força a utilizar procedimentos formais, é claro, vai forçar, porque é necessário planejar antes, né? E é uma mudança de cultura, de como lidar com as coisas. Não estou dizendo que é errado. Agora, o imprevisto ficou complicado. Aí tá, claro, a lei de licitação permite, tem várias assim, possibilidades, assim, mas para atividades rotineiras, de fato, elas não são ruins, são boas. Tá? Porque o rotineiro sabe o que precisa fazer. Agora, para as atividades não rotineiras, elas começam a ter impactos, né? Porque a parte do ensino da universidade não é um problema. E, de fato, é bem rotineiro. A parte de pesquisa já não é bem assim. A parte de extensão também não é bem isso. Então, muitas coisas aparecem ao longo do trajeto, porque, bom, pesquisa muitas vezes aparece sem oportunidades e a necessidade de materiais que não estavam previstos no começo. Tá? Mas isso torna mais complicado, porque realmente não tem como planejar. Quebra de alguns equipamentos, sinistro, furto, etc. Posso perder que vai ter X roubos de computador por ano? Posso. Ou perdas, né? Posso. Tá? Então, assim, sempre há. É um processo, mas eles discutam deve ser. Tem a disciplina de finanças públicas. No curso deve ter alguma coisa mais relacionada à orçamentação. Vai ser animada a discussão. Mas aí tem que casar planejamento com esse aspecto.
Henrique? Só falando a questão do planejamento como uma questão política, né? A gente na URGS é basicamente isso na hora de definição orçamentária, né? A gente como representante discente, até mesmo da Associação de Pós-Graduandos, ou até mesmo da Escola de Administração, sempre vai questionar e vai defender que esse planejamento os estudantes fazem parte, né? Por exemplo, o professor Takeuchi, que é o diretor da escola, né? E eu como representante discente, eu vou lá pedir para o professor Takeuchi que quando fizer um orçamento que inclua, por exemplo, novas cadeiras para a gente na sala de estudos, por exemplo, entendeu? E, enfim, isso daí é uma questão exatamente política, né? Ou, por exemplo, uma coisa maior, no conselho universitário, onde se define as diretrizes orçamentárias, né? Planejamento orçamentário, né? A, a presença do estudante é fundamental para garantir questões básicas, assim, para a gente seguir o nosso trabalho, né? Então, para ver como é que essa questão política e de movimentos, assim, é essencial para o planejamento, né? E mas eu só queria trazer isso assim mesmo, porque às vezes se fala como política e não e determinados órgãos assim não se dá para enxergar exatamente, né, quem está mais de fora, né, mas é basicamente isso assim numa grande universidade como uma própria URGS, né, e outras secretarias também, por exemplo na secretaria que estuda agricultura familiar também. Se teve que fazer uma associação de várias cooperativas para defender a destinação de um recurso orçamentário, né, que era para ser obrigatoriamente destinado, né? Então, até aquele negócio que é obrigatório ser destinado, tem várias prefeituras ou órgãos que não cumprem, né? Então, vai ver só como essa força política é extremamente importante na definição do planejamento. Seria isso só. Tá ótimo. Os orçamentos dos últimos, não, relatório de atividade da universidade, da escola, por exemplo, eles estão publicados no site da escola e da arrecadação própria, se não me engano, 70% é infraestrutura, desde que eu assumi, por exemplo. Que a gente está tentando manter e melhorar continuamente espaços para uso da comunidade. O que está falando assim é uma demanda que veio esse retorno de pandemia dos estudantes foi tomada, tá? Porque, poxa, hoje em dia todo mundo está no celular, computador, notebook, iPad, iPod não tem mais, né? Como é que é? Equipamentos eletrônicos. E, tipo, escutei relatos de professores dizendo que alunos iam lá e desplugavam o computador do computador do professor ou da professora para colocar um celular para carregar, assim, levantava no meio da aula, passava lá, que só tinha tomada na frente. Então, a própria infraestrutura de uma sala de aula é anacrônica. Aí a gente, pô, tudo bem, então, estão precisando de tomada, vamos colocar tomada. A gente terminou de colocar um conjunto de todas as tomadas, cada uma das salas de aula. Resolve, não, cada um quer umas 2 tomadas para si, né? Mas, poxa, não dá para resolver tudo. O pessoal vai ter que compartilhar as tomadas que tem. Mas esses são exemplos, assim, tipo, realmente a demanda vem, só que o tempo de resposta que a legislação nos impõe é 1 ano. Tipo, então, chegou a demanda tomada, mas eu já mandei o coitado, podemos ajustar no que vem? Pode, mas tempo de resposta passa-se de 1 ano. É complicado, né? O cara disse, mas tu tem dinheiro? Eu disse, tenho, mas não tenho orçamento. Eu tenho financeiro, mas não tenho orçamento. Isso é o que vocês vão escutar. Que absurdo. Legislação. Dá para fazer alguma coisa? Se for urgente, sim. Tomada é quintessencial para uma aula. O órgão controlador vai dizer que não. Que o quintessencial são as outras coisas. Não que eu concorde. Mas, enfim, só para vocês terem um exemplo.
O tempo de resposta vira assim, tipo, olha, tô precisando de tomada. Começaram a me dizer isso no começo do ano. Felizmente a gente conseguiu fazer esse ano. Mas num rígido, tem que programar a ação, só conseguiria resolver 24. Aí, bom, o estudante vai vir dizer, poxa, tu não tá fazendo nada. Tô te escutando, mas aí tu também tem que me escutar. Mas assim, é difícil, assim, quando tu tem um contato próximo é uma coisa, mas tipo, imagine, assim, tu é um órgão que lida com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, uma agricultura familiar, então, tipo, tu não vai conhecer todo mundo para conversar. Então, assim, não é um desafio bem maior, bem diferente. Professor, só para fechar, então, o Mauro deixou um comentário ali no chat. Planejamento estratégico não é a realização de previsões, não diz respeito a decisões que serão tomadas no futuro, mas sim a decisões atuais que terão impacto significativo no futuro da empresa. Além disso, o planejamento estratégico não elimina riscos, mas os torna mais conhecidos. Tá certo. Muitas vezes assim, planejamento estratégico é para entender em que contexto está, quais são as condicionantes, entender de fato riscos. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem ter a noção. Tá? Entender o contexto é importante para entender como operar, né? Mas aí, de novo, eu gosto muito do mato, vocês já viram, né? O plano se concretiza na ação. Então, o planejamento estratégico também. Tá? Vocês podem ter a definição de visão e missão que vocês quiserem, mas, assim, quintessencialmente, com o planejamento, a estratégia é condicionada pelo objetivo. Tá? Então, o planejamento vai falar o que é o necessário. A estratégia vai dar os caminhos que tornam aquilo possível. Mas é tão simples assim? Claro que não é. Tá? Mas assim, é a arquitetura básica assim, do que é para mim, né? Cada uma delas. É isso. Como é que tu vai... Aí eu sou Minsberg de novo. Gosto muito da literatura. Bom, tem que ter alguma maleabilidade, aprender, abertura para aprender, saber que o objetivo qual o objetivo é, conseguir transmitir, mobilizar a equipe para conseguir fazer isso. Então, assim, na escola isso funciona bem, assim, espero. Tá? Aí vocês vão dizer que eu estou fazendo propaganda da minha gestão, mas é o que eu tento conversar sempre. Olha, nós precisamos fazer isso, o pessoal está pedindo aquilo, isso aqui é um problema, como é que a gente vai lidar com isso? Mas não dá. Não importa que não dê, a gente tem que tentar. De novo, guarda-corpo, 6 anos atrás, não dá para fazer. Deixa aí. Esse ano deu. Aí vão dizer que foi sorte. Mas eu estava preparado. Eu não, né? A unidade estava preparada. Então, lá, tipo, tá levantamento, tudo pronto, necessário, importante. Apareceu o recurso. Aí vão dizer que foi sorte. Tá bom. Ótimo. Tive sorte. Mas estava tudo pronto. Então, assim, pensem nisso. Muitas vezes na administração pública essas coisas acontecem. Na vida também, tá? Alguns dizem que as pessoas têm sorte, né? Alguns vão dizer que vocês estão no lugar que vocês estão, por exemplo, se são concursados porque tiveram sorte. Mas aí se alguém vai esquecer que vocês estudaram, se prepararam. Né? O Henrique ali teve sorte, a Marissa teve sorte. Todo mundo tem sorte, né? Eu tenho sorte, passei num concurso. Aí, tipo, bom, quem é que lembra, assim, vai ver meu currículo e viu que eu trabalhei 4 anos ininterruptos como doutorando. E aí eu sei qual que meus colegas estão passando aqui. Ininterruptamente, 4 anos trabalhando sem férias. Eles não vão dizer nada, tá?
Mas eles sabem que é isso, porque eu também passei isso, né? Passei 4 anos trabalhando, assim, ininterruptamente, até passar no concurso. E tirar uma férias depois de 6 anos. Vocês perguntam também por que na pós-graduação o pessoal está procurando cada vez menos. Não é fácil. A professora Cláudia deixou um comentário ali no chat também, acho que fecha bem essa questão, né? Até esse exemplo pessoal em relação ao planejamento do departamento da escola. Ela coloca que trabalha na Proplan, da URGS, e não defendendo muito, porque vejo diariamente as dificuldades da execução do planejamento, mas tentando ver de forma positiva, professor, as demandas que o senhor registra no sistema podem estar alimentando o planejamento da sua infra, que daí precisa conciliar as demandas de toda a universidade. É isso aí, claro. É que o pessoal, de vez em quando, assim, eu vou fazer um comentário genérico, tá? As pessoas reclamam, mas não fazem. Documentar na administração pública é de extrema relevância, ainda mais numa organização do tamanho e complexidade da URGS. Várias prefeituras, médio porte já é complexo, grande porte nem se fala. E, tipo, como é que um órgão que concentra as ações de planejamento de um tópico vai trabalhar sem ter dado? Tá na era dos dados, né, dos grandes dados. Então, claro, isso aí envolve a organização da administração do órgão, né, da universidade como um todo, mas tem que ser pensado nessas dimensões. Não ter informação dificulta o tomador de decisão a ter também essa perspectiva do planejamento. E aí não adianta ficar falando de metas se tu não sabe o que está acontecendo. Eu posso pedir o recolhimento de bens, eu acho que é uma coisa que ficou adormecida, por exemplo. É um problemaço, assim, nem vou falar muito, tá? Mas eu escuto rotineiramente, não é só da minha unidade, não. Muitas unidades reclamam. Tá? E, tipo, semana passada me recolheram 20 bens. Eu achei ótimo, mas é insuficiente. Aí estamos lá. Mas a lista completa a gente tem. Mas assim é a dinâmica organizacional. A gente vai preparando o terreno para o ano que vem. Professor, é isso então? Podemos encerrar a aula? Podemos. Obrigado, viu, gente, Eu sei que é véspera de feriado hoje, tá? Agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Henrique, a Marisa. Marisa, principalmente, aí acho que acompanhou ano passado também, né? Sim. E ver, assim, cada ano é diferente, né? As perguntas são diferentes, a dinâmica é diferente. Então, sempre é bom. Com certeza. Semana que vem tem mais, né? Sim. É Temos na animado aí. quarta-feira também às 20 horas. Correto. Tá? Aqueles que já sei que vão reclamar que o texto está em inglês, tá? Boa sorte. Bons estudos. Agradeço também a presença de todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.